Olá, programa Mais Saúde hoje vai falar de outro tipo de câncer. A gente sempre fala muito de câncer de mama e hoje o Dr. Casale vai falar conosco sobre o câncer de colo de útero. E qual é a confusão que muitas pessoas fazem, que nós estamos conversando aqui nos bastidores, Hoje, obrigado mais uma vez para você, por todo mundo que está nos vendo aqui. Talvez a maior confusão é a confusão que as pessoas têm quando falam de útero e ovário. Então, a gente precisa distinguir que são órgãos diferentes, né? O útero, ele é o órgão que é no formato de uma pera invertida, então ele é maiorzinho em cima e menorzinho embaixo. E o colo do útero é a porção final aqui de baixo dessa pera invertida, que é a parte onde o útero se encaixa na vagina, na cúpula vaginal. Existem tumores que são do colo do útero, esses são os associados ao HPV, e existem os tumores do corpo do útero, que não são associados ao HPV. Só para lembrar, gente, o HPV é o vírus, o papiloma vírus humano, que é um vírus que infecta as células por via principalmente sexual, né? Talvez seja um dos tumores mais preveníveis hoje em dia, e é o impacto que a gente vai ver da vacina daqui a alguns anos, né? Que já acontece nos países de primeiro mundo, porque se eu tenho uma vacina contra o HPV, os tumores de câncer de colo de útero não vão existir mais. Fantástico. Vai ser um tumor extinto no futuro, desde que a população seja vacinada e a gente consiga extinguir o HPV. Agora, não tem só um tipo de HPV, são vários subtipos de HPV. E existem, da mesma forma que a gente está vendo aí com o Covid, que tem um Covid que é mais agressivo, que é menos agressivo, que dá mais sintoma, que dá menos, e outros que dão menos sintoma, e que dependem muito do organismo, né, do indivíduo, não é só o vírus, né? O HPV também. Ele pode ser um HPV mais patogênico, ou seja, ele tem uma capacidade maior de causar câncer, né? E a gente chama esses HPVs de HPVs de alto risco, né? Onde a gente tem o 16 e o 18, o subtipo 16 e 18, que eles estão dentro dessas vacinas, né? A gente tem a vacina quadrivalente, que são 4 tipos de HPV, mas que elas fazem reação cruzada com outros HPVs. E tem uma vacina que ainda não tem no Brasil, que é a nonavalente, que são 9 subtipos de HPV, e que também ela é igualmente eficaz. Então, a gente está muito bem servido em relação a essas vacinas. E o câncer de colo de útero, por ser uma doença prevenível, né, a gente também tem o exame do Papa Nicolau, que é a forma de você fazer a detecção precoce, principalmente das células atípicas, que as células estão mudando de forma, elas estão ficando diferentes, né? O tratamento acaba sendo muito mais fácil. E muitos desses HPVs, eles desaparecem sozinhos. Então, a gente chama de infecção transitória ou infecção transiente. São infecções por HPV que desaparecem em 6 meses. Então, muitas vezes o médico, o ginecologista, ele olha para aquela lesão e fala assim, olha, está muito pequeno, ou a gente trata ou a gente observa. Pode ser observado também, né? Alguma lesão que você ainda tenha essa possibilidade dela desaparecer sozinha, né? E hoje a gente também tem testes genéticos para identificar o HPV nessas lesões. Então é muito interessante, porque se você faz um teste genético, né, chama captura híbrida, e tem o teste do PCR. São 2 tipos de teste com uma sensibilidade muito alta, em que a gente consegue saber se esse HPV que está infectando é um HPV de alto risco ou se é de baixo risco. Se for de baixo risco, é garantido que ele vai sumir em 6 meses, porque o nosso sistema imunológico é muito competente para esses HPVs. Então, apesar da infecção, o nosso sistema imunológico dá conta. Desde que você seja competente imunologicamente, né? Não pode estar imunossuprimido. Né? Tem gente que toma corticoide ou que tem alguma doença imunossupressora que acaba prejudicando um pouco essa eficácia que a gente tem do sistema imune. Por outro lado, se você faz o teste genético e é um HPV de alto risco, o tratamento tem que ser imediato. Né? Na maioria das vezes, a gente trata só o colo do útero.
né? Então, muitas mulheres são jovens, né? Quando tem câncer de colo de útero, geralmente afeta mulheres na faixa dos 30, 50 anos, né? Mais difícil até depois, mas a gente tem muitas mulheres jovens que pensam, como que eu vou ter filhos depois, né? Eu posso ter filhos depois, então vai poder ter filhos depois, porque esses HPVs são tratados só no colo. A mulher vai ficar com o corpo do útero e vai poder gestar normalmente os seus bebês. Então, hoje a gente consegue preservar bastante a fertilidade. E fazer diagnóstico precoce, porque o tratamento é muito agressivo, né? Tratamento é cirurgia, radioterapia, né? Às vezes a radioterapia externa, mas a radioterapia, a bracterapia que você faz internamente. Então, queima muita coisa, né? É uma fase da mulher ali que ela fica, puxa, estou me sentindo ardendo, né? Até na hora de evacuar sente dor, né? Porque afeta muito essa região, porque a radioterapia, ela se espalha. Então é muito importante prevenir, oferecer a vacina para os filhos, né? É isso que eu ia te perguntar. Em relação à vacina, ela é para as meninas... E para os meninos também. E para os meninos também. E para os meninos também. E hoje a gente, essas vacinas que são oferecidas aí a partir de 9, 10 anos de idade já podem ser administradas nas crianças, né? E isso tem que acontecer antes delas começarem a atividade sexual, porque a vacina é mais eficaz quando a criança ainda não foi exposta ao HPV, porque nós adultos, praticamente todo mundo já foi exposto ao HPV. Olha. A gente, quem já teve mais de um parceiro sexual, acaba tendo mais risco de ter ficado exposto, né? Enquanto a população não estiver inteiramente vacinada, a gente ainda vai ter HPV circulando aí na nossa população. Mas daqui a 20 anos, você imagina o cenário, onde a gente vai ter essas crianças hoje, adultas, né? Sem transmitir HPV, sem terem HPV e sem terem câncer de colo de útero. Bárbaro. E você falou que hoje, justamente pelas diferentes práticas sexuais, de repente esse HPV está em outros locais. E como é que você descobre? Então, hoje a gente tem o HPV, como eu falei, na garganta, no pulmão, né? Mas a gente tem principalmente o HPV na região anal, né? Que pode dar o câncer de canal anal, e o HPV no pênis do homem, né? Então, é muito importante o homem observar se ele não tem, principalmente naquela região do prepúcio, que é aquela onde fica a pelinha, né, da glande, se ali não tem bolinha, se ali não tem nenhuma verruguinha. Então, se tiver verruguinha, tem que tratar, porque senão existe um risco do homem ter um câncer de pênis por causa do HPV, da mesma forma que a mulher teria de colo de útero. Isso é muito pouco falado. É muito pouco falado e é muito comum no Nordeste do Brasil. A maior incidência de câncer de pênis no Brasil está no Nordeste. Olha. Muito associado por falta de higiene, mas muito associado pela falta de informação. Falta de informação. Tem que fazer chegar isso até lá. Vai chegar, porque esse programa é para o Brasil inteiro. Aí, no caso, são pequenas verrugas que têm que ser localizadas. Isso, tanto na região perianal quanto na região do pênis. Porque no colo de útero não tem como a mulher ver. Então, vai sair pelo exame do Papa Nicolau ou no exame ginecológico, que o médico coloca aquele espectro, né? Aquela colherzinha que abre assim, ele olha lá dentro. Então, ele faz um teste rápido e já identifica se o colo de útero tem uma propensão ou se ele está infeccionado pelo HPV. E esse homem que descobre isso, ele tem que procurar que médico? Ele vai procurar o urologista, né, para lesão de pênis, o proctologista se for uma lesão de canal anal ou ânus, né, e o ginecologista se for uma lesão de colo de útero. Então, a gente hoje tem os especialistas aptos para poderem tratar todas essas lesões. E precoce, né? Antes do câncer aparecer, você já trata o HPV. Ou por cauterização, tem vários tipos de tratamento que são, quanto menorzinhos as lesões, menos traumático vai ser também o acompanhamento. Então, gente, prevenir é a grande solução. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Obrigada, gente.